confira os destaques desta terça-feira, 15 de agosto de 2017. TRE Amazonas dá início à preparação das urnas para o segundo turno da eleição suplementar. Baixo índice de chuvas no Amazonas deixa 11 municípios em estado de atenção com a vazante. Após sofrer AVC hemorrágico, Sabino passa por segunda cirurgia. Mulher finge sequestro para fugir com ex após reatar namoro. Detalhe: companheiro cumpria a medida provisória. Homem é acusado de agredir ex com marteladas no rosto em Manaus. Galerias populares vão receber ações de saúde para fortalecer cuidados de prevenção a doenças. E no esporte, Brasil enfrenta hoje os Estados Unidos em amistoso de vôlei masculino em Manaus. Em Manaus, a previsão para esta terça-feira é de tempo parcialmente nublado. A intensidade do vento vai variar entre fraca e moderada e a temperatura vai ter mínima de 26 e a máxima de 36 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. 5h31. Já vamos às ruas de Manaus, porque nesta madrugada um acidente gravíssimo acaba de acontecer próximo ao Aeroclube, naquele local onde fica o viaduto próximo ali a rodoviária. Yolanda Mendes já está no local. Yolanda, o acidente foi tão grave que o motor do veículo chegou a desprender do carro. Foi isso, Yolanda? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo, ouvintes da Rádio Rio Mar. Nesse momento nós estamos aqui no local do acidente que aconteceu agora pela manhã, um grave acidente, como você relatou. Nós temos inclusive aqui os nomes das vítimas, o José Paulino da Costa e o Stefano Yuri Sampaio, que foram levados ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto com alguns ferimentos. Nesse momento é muito importante que o condutor que está vindo no sentido centro-bairro saiu da Djalma Batista, vai passar aqui pela rodoviária. É preciso você ficar atento, porque tem óleo na via. Inclusive a polícia colocou alguns cones aqui para que o condutor possa ter bastante atenção. Então você que está vindo no sentido bairro centro, diminua a velocidade bem depois da rodoviária. Acabou a Djalma Batista, logo aqui no início da Torquato Tapajós, tem bastante óleo na via, então é preciso que você possa diminuir a velocidade. Esse acidente foi muito grave realmente, segundo informações repassadas pela polícia. O condutor via aí em alta velocidade, acabou perdendo controle, bateu aqui em um dente de dragão, que fica bem próximo aqui a um poste. Para você ter uma ideia, o veículo ficou totalmente acabado, o guincho acabou de fazer a remoção desse veículo, totalmente acabado. O motor estava aqui no chão, tinha alguns parentes, familiares desse condutor que estava aqui ajudando a fazer a remoção de algumas peças que estavam aqui no chão, mas foi um acidente muito grave realmente, e graças a Deus que não teve uma vítima e uma morte nesse acidente, porque para você ter uma ideia, o carro ficou totalmente acabado na frente. O motor saiu, né? As peças estão todas aqui no chão. Algumas foram levadas pelo guincho e outras peças continuam aqui. Então essas duas pessoas que estavam dentro desse veículo, modelo Ford Fiesta, placa JWY 9335, foram levadas ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Então, mais uma vez, nós orientamos o condutor, saiu da Djalma Batista, pegou a rodoviária aqui, passou da rodoviária, diminua a velocidade, porque tem cone na via, tem óleo na via. É preciso que o Manaus Trans possa vir até aqui também jogar pó de serragem para que ninguém derrape. Então, muita atenção, a Polícia Militar continua aqui orientando o condutor, mas muita atenção. E outra coisa, alta velocidade não combina, acaba acontecendo um acidente grave que poderia assim ter terminado numa desgraça. A gente ainda não sabe qual é o estado de saúde dessas duas pessoas, mas eles saíram conscientes daqui, segundo a Polícia Militar. Mas é importante, a gente não sabe o que acontece agora, né? Eles vão passar por alguns procedimentos lá no hospital. É bem complicada a situação dos dois. As duas pessoas, os dois homens, foram levados para o 28 de agosto pela ambulância do SAMU. Então, muita atenção, você condutor que está saindo da Djalma Batista. Carlos e Ítalo.
Então, Yolanda, falando a respeito desse grave acidente, eu passei anteriormente, só que pela Constantino Neri, fui lá dar uma olhada, ver o que tinha acontecido. Te confesso que fiquei arrepiado, você acaba ficando até em choque em ver a cena de tão absurda que é. O choque foi tão grave, tão forte, o impacto com este dente de dragão conhecido, que é uma proteção do poste que fica no lado do aeroclube. O carro se chocou com esse primeiro dente de dragão, o motor saiu naquele local, na direita da pista, foi para a esquerda da pista, o carro também tocou no outro dente de dragão e foi parar na bifurcação que é na frente, onde se juntam ali o retorno do viaduto e também a saída ali da Recife, antiga Recife. E enquanto estávamos lá, um outro fato aconteceu. É de praxe, nós que trabalhamos na imprensa, nós gravamos aquilo que vamos relatar também, tiramos foto, porque muitas vezes pode-se haver o questionamento, né, a respeito do nosso trabalho. Então é importante que você esteja respaldado, você saiba aquilo que você está falando. Um acidente gravíssimo desse, eu estava fazendo o meu trabalho lá, um PM ameaçou de me conduzir para a delegacia. Eu não tô cometendo crime algum. Expliquei para ele, tá na Constituição, o direito à liberdade de imprensa está na Constituição, né? E ele disse que ele também tinha o dever de manter a ordem. Onde você gravar, né, um acidente tão grave, que isso envolve toda a sociedade, é preocupante para toda a sociedade, porque isso é um alarme, isso a própria Yolanda faz sempre a recomendação quando acontece um caso desse, para que haja consciência de outros condutores que acabam ouvindo nós comentarmos a respeito de um fato desse que vai se repetindo um após o outro. Então estava fazendo o meu trabalho, o PM conhecido como Kennedy, conhecido não, é o nome dele que está na farda dele, PM Kennedy, veio me abordar, me ameaçando, me disse que queria meu celular, sabe? Mandando eu apagar as gravações. A gente não apaga nada não. Quando nós estamos fazendo nosso trabalho, nós não apagamos nada não. É aquilo que vai amparar o trabalho do jornalista. Então, pedindo que eu apagasse, dizendo que ia me conduzir, eu disse para ele que eu viria para cá, que eu trabalho na imprensa, trabalho numa rádio, eu tava vindo para cá e parei lá, expliquei a situação para ele. Então, quase, Ítalo, que eu acabo apresentando o jornal lá da delegacia por um capricho de um policial que acha, sabe, que eu não devo gravar só porque ele não quer, né? E quantas pessoas, sabe, não fazem fotos de corpos no chão, de coisas piores que acontecem aí. Eu não vejo intervenção da polícia, sabe? Coisas que muitas vezes acabam sendo um desrespeito à família, né? Gravar certas pessoas do modo como são gravados. Não há intervenção de PMs. E esse PM lá, e a moça que mandou, que a moça apontou e só fez um estalinho do dedo, apontou para ele, apontou para mim, sabe? Então, eu queria, assim, alertar a esse PM que esse é meu trabalho. Nós vamos fazer um trabalho. Nós estamos num estado de democracia, apesar de ter muitas pessoas ainda, de ter algumas autoridades, de ter instituições que querem calar a imprensa, que se incomodam com o nosso trabalho, mas nós vamos fazer. Nós não estamos na Venezuela, que está acontecendo um estado lá de recessão, de privação do direito da imprensa a trabalhar, né? A imprensa não pode nem atravessar a fronteira como imprensa, como cidadãos podem, mas como imprensa não. Imprensa não pode trabalhar. Nós estamos no Brasil, isso não acontece aqui não, né? Nós não vamos nos calar. E ainda falando sobre um outro acidente que aconteceu ontem, Carlos, o cabo da Marinha do Brasil, Cristiano Gonzaga Leão, de 30 anos, morreu na tarde dessa segunda-feira após ter sido atropelado por um caminhão baú na Avenida Torquato Tapajós, na zona leste de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que a vítima, que estava em uma moto, tenha se chocado contra o outro motociclista quando foi atingido pelo caminhão. Testemunhas contaram que Cristiano estava no sentido bairro Centro, ao lado de uma outra moto. Os motociclistas acabaram se chocando quando o cabo perdeu então o equilíbrio do veículo. Ele foi atropelado pelo caminhão e morreu no local. O motorista e o condutor
ou de outra moto também foram levados ao 20º DIP para serem interrogados sobre o acidente. 5h40, dezenas de cirurgias cardíacas marcadas para este mês no Hospital Francisca Mendes, localizado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, podem ser canceladas devido à paralisação de pelo menos 20 profissionais, até então prevista para começar esta semana. Os médicos cobram salários atrasados e afirmam que estão há 6 meses sem receber por parte do governo. Segundo os médicos, o atraso é relativo aos profissionais da UTI pós-cirúrgica e cirurgiões cardíacos. Todos eles fazem parte do quadro do Hospital Francisca Mendes, referência na região norte, esse tipo de cirurgia aqui no estado. O médico que atende no hospital e que preferiu não se identificar informou que apenas cirurgias de urgências e emergências estão sendo feitas no hospital. Nós somos médicos da UTI pós-cardíaca e os cirurgiões cardíacos. A gente está sem receber, a UTI está sem receber há 6 meses e os cirurgiões cardíacos estão sem receber há 4 meses. Como a empresa deles faz o pagamento dos perfusionistas e instrumentadores, que são profissionais necessários para a realização das cirurgias cardíacas, os perfusionistas e os instrumentadores pararam suas atividades porque não recebem, né? Então as cirurgias no momento só estão sendo feitas cirurgia de urgência e emergência. Os profissionais esperam uma posição da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, a SUSAM. A gente continua trabalhando porque a gente tem uma responsabilidade com os pacientes e a gente gosta, a gente luta muito pelo que faz. Mas na atual circunstância está difícil trabalhar. Tem colegas que não têm dinheiro para trabalhar e não pagam suas contas. Aí é um tipo de profissão que nós temos que ter a cabeça voltada para o paciente. Mas quando a gente fica preocupado, como vamos pagar nossa conta, o que a gente vai fazer, como é que eu vou trabalhar, aí já o profissional já fica abalado até psicologicamente, né? Em nota, a SUSAM informou que o secretário de Estado de Saúde, Vander Alves, disse que está tratando desse assunto pessoalmente. O secretário se reuniu com os profissionais que atuam no Francisca Mendes e se comprometeu em agilizar os pagamentos, ficando acordado que não haverá paralisação nem prejuízo ao atendimento dos pacientes, segundo ele. Os profissionais do Hospital Francisca Mendes confirmam a negociação feita com a direção do hospital de que os pagamentos serão realizados. Os médicos não descartam uma paralisação caso o acordo não seja cumprido. Cirurgias eletivas, procedimentos com data marcada podem ser canceladas se a SUSAM não efetuar os pagamentos. Bem, mudando de assunto e trazendo mais outro que também é bastante alarmante, sobre a cheia deste ano, que deixou mais da metade dos municípios do Amazonas em estado de emergência. Como todo ano, o cenário agora é outro. A vazante já começa a preocupar. Nesta segunda-feira, municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira entraram em estado de atenção devido ao baixo volume de chuvas nessas regiões, como explica o secretário da Defesa Civil do Estado, Coronel Fernando Pires. Por recomendação, então, nós entramos em estado de atenção para aquela calha, principalmente ali os municípios de Humaitá e bem próximos ali, já chegando no estado do Acre, aquela parte daquela calha do rio, onde nós fazemos transporte hidroviário, nós colocamos em estado de atenção para que as autoridades comecem a trabalhar o seu plano de contingência em relação à estiagem que poderá ocorrer em 2017. Segundo o secretário de Defesa Civil do município, Cláudio Belém, a vazante prevista para este ano ainda não é uma ameaça na capital, apenas se atingir a mesma marca do ano de 2010, quando alcançou a cota mínima de 13 metros e 63 centímetros. O que estava acontecendo? Quando ela começou a baixar muito devagar. Por quê? Porque no Rio Solimões, para os municípios e as nascentes no Rio Solimões ainda estavam no nível alto. Agora, nessa semana, começou a baixar 7, 8, 10. Então agora é que ela está começando a baixar num ritmo mais forte. Então aí eles ainda estão pegando dados para ver até onde pode chegar até essa vazante. Então eles ainda não têm dados dizendo se pode ser uma seca muito severa.
Estão em estado de alerta Guajará, Eirunepé, Itamaraty, Ipixuna e Envira, na calha do Juruá, Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Pauini, da calha do Purus, Humaitá e Manicoré, na calha do Madeira. Segundo dados do Sistema de Proteção da Amazônia, esse é o trimestre mais seco do ano para as bacias do Juruá, Purus e Madeira. 5h45, a obra para a instalação de uma rede de drenagem profunda que pretende solucionar os problemas de alagação em vias do bairro Jorge Teixeira 3, na zona leste de Manaus, seguem com os trabalhos. Mais de 400 metros de tubulação já foram implantadas nas ruas Anador, Nova Jerusalém 3 e 4, interligando essas vias à Avenida Hilário Gurjão. No total, mais de 1 quilômetro de nova drenagem serão instalados no local. Além da rede de drenagem, as vias também estão recebendo construção de caixas coletoras de 10 metros de diâmetro que vão auxiliar na vazão das águas pluviais, provenientes de 4 canais de tubulação. Em seguida, serão iniciados os serviços de terraplanagem, aplicação de massa asfáltica, meio-fio e sarjeta. A obra faz parte dos serviços emergenciais realizados na cidade de Manaus. E o bairro Lírio do Vale, na zona oeste da capital, está recebendo os serviços do mutirão de limpeza. Ontem o trabalho de capinação, varrição, jardinagem, limpeza de lixeiras viciadas e igarapés começaram nas ruas do local. Segundo o subsecretário operacional da CEMUSP, José Rebouças, os moradores devem estar atentos e aproveitarem para descartar o lixo acumulado em casa. E vamos dar sequência para limpar todo o Lírio do Vale 1 e 2. Então, a população do bairro Lírio do Vale, agora no início da semana, aproveitar para limpar os seus quintais, jogar todo o eletrodoméstico, todo o lixo que acumula nos seus quintais, pneu velho. O momento agora é esse. Coordenadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a CEMUSP, as equipes reúnem mais de 70 trabalhadores e equipamentos para realizar a atividade, que deve se estender pelo resto da semana. Este é um trabalho muito importante que é realizado sempre pela Prefeitura de Manaus. Essa limpeza, a retirada de muito lixo dos igarapés, a limpeza de lixeiras viciadas e é algo que dá muito trabalho para a prefeitura, Ítalo. Principalmente essa questão do lixo, que nós sabemos que tem muito morador aqui da cidade de Manaus que retira o lixo do quintal, faz toda a limpeza dentro de casa, mas a rua da sua própria residência, da sua casa, fica totalmente tomada pelo lixo. Quando vem a chuva, essa chuva espalha todo esse lixo, acaba entupindo os bueiros, entupindo os esgotos próximos às residências. E então não adianta de nada limpar a sua casa se você está sujando por onde todo mundo passa, que são as ruas próximas à sua residência. Então fica o alerta e fica também a dica, né, que a prefeitura vai fazer a limpeza por essas ruas. Bem, as galerias vão receber ações de saúde. A meta é fortalecer os cuidados de prevenção às doenças. As informações com Samara Souza. A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta terça-feira o projeto Saúde nas Galerias. O público-alvo são os microempresários, trabalhadores e frequentadores das galerias dos Remédios e Espírito Santo, localizadas no centro da capital. A primeira ação vai ocorrer na Galeria dos Remédios, na Rua Miranda Leão, nesta terça-feira, dia 15. Na quinta-feira, dia 17, o projeto vai atender o público na Galeria Espírito Santo, na Rua 24 de Maio, com Saldanha Marinho. A intenção, de acordo com a gerente do Disaçu, a enfermeira Oriona Nascimento, é abordar temas como saúde bucal, hipertensão, diabetes e métodos preventivos para combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, zika e chikungunya. O principal objetivo é divulgar e ampliar as ações básicas de saúde nas galerias. Os serviços e ações serão desenvolvidos no horário das 9 da manhã a 1h da tarde, e os participantes também terão a oportunidade de fazer a inscrição no programa de tratamento de fumantes, disponibilizado na Rede Municipal de Saúde. A diretora de articulação institucional da Subsecretaria Municipal do Centro Histórico, Priscila Martiniano, lembra que, além das ações de saúde, as galerias continuam com promoção no mês dos pais. A campanha, na compra de R$30 produtos na galeria, você concorre a um cupom, e no dia 31 de agosto, último dia da campanha, nós vamos sortear um kit paizão. Então a gente convida a toda a população, especialmente os pais
mais nesse mês de agosto, a comparecer nas nossas galerias, Galeria Espírito Santo, Galeria dos Remédios. Conforme o cronograma, o projeto Saúde nas Galerias, que inicia nesta terça, segue até o mês de dezembro deste ano. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. 5h50. Um sistema para a gestão empresarial online criado no Amazonas foi uma das iniciativas escolhidas no Desafio Industrial para Startups, Pequenas e Médias Empresas, realizado pelo Sebrae, Senai e SESI na última semana. O sistema Fox Manager, ERP, tem lançamento previsto para o fim deste mês. Após ser selecionado na categoria Empreendedorismo Industrial e Inovação na Cadeia de Valor do Desafio Industrial para Startups, Pequenas e Médias Empresas, o projeto deve receber aporte inicial de R$300 mil para o seu crescimento. O desenvolvimento da empresa amazonense permitiu a abertura de uma filial em São Paulo. A startup também foi selecionada pelo Inovativa Brasil. Empresas de todo o país concorrem nesta edição este ano do Desafio Industrial. Entre as selecionadas na categoria estão as empresas do Rio de Janeiro, Sergipe, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Olha, essa próxima notícia é muito boa para quem quer um bom salário. Salários de R$4.436. A Petrobras abre hoje com esses salários as inscrições para o processo seletivo público, com 5 vagas apenas para o cargo de técnico de segurança júnior no Amazonas e outras 949 em todo o país para funções de níveis médio e superior. Apenas uma das 5 vagas disponibilizadas para o estado é para a chamada imediata. As outras 4 são cadastro de reserva. As provas serão em Manaus e os postos de trabalho podem ser na capital e em Coari. Os exames estão marcados para o dia 1º de outubro. E atenção, as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro pelo site sesgranrio.org.br, sesgranrio.org.br. E a taxa de inscrição é de R$47 para nível médio e R$67 para nível superior. Em todo o país são 159 oportunidades imediatas de 795 para cadastro de reserva. Os salários vão de R$3.681 a R$9.786. Do total, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para negros. Mais de 700 vagas são para o sudeste do país, das quais 140 são para convocação imediata. Tá aí uma ótima oportunidade para você. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, a Centrade, reúne nesta terça-feira às 9 horas artesãos cadastrados no Departamento de Economia Solidária para a segunda fase do projeto que incentiva vendedores autônomos a utilizar máquinas para vendas de cartão de crédito. A reunião vai contar com a participação da secretária municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Ananda Carvalho, e representantes da Caixa Econômica Federal e Cielo, na sede da Superintendência da Caixa no centro. A primeira reunião ocorreu no dia 3 de agosto. O objetivo é flexibilizar o acesso dos artesãos às facilidades da venda por meio de cartões de crédito. Ainda falando em dinheiro, a União pagou em julho 221 milhões e 6 mil reais relativos a dívidas de estados e municípios. Desse montante, 208 milhões e 7 mil reais, ou seja, 94%, foram para honrar pagamentos atrasados do Rio de Janeiro. Do valor restante, 8 milhões foram para débitos do estado de Roraima e 4 milhões para dívidas de Prefeitura de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os dados estão no relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito, divulgado ontem pelo Tesouro Nacional. As garantias são concedidas para serem usadas em caso de calote dos estados e municípios. O Tesouro cobre a inadimplência dos entes, mas obtém de volta o dinheiro por meio da retenção de repasses federais. Segundo o relatório, do total pago em julho, o Tesouro recuperou 7 milhões e 97 mil reais com retenção dos fundos para participação do IPI sobre as exportações do ICMS. Ainda de acordo com o Tesouro, atualmente restam a recuperar 1.439 mil reais relativos às garantias honradas de 2016 até hoje. Essa dívida é atualizada pela Selic,
a taxa básica de juros da economia, atualmente em 9,25% ao ano. E planos de saúde prevêem aumento caso a ANS inclua novos procedimentos. As informações com Tâmara Freire. A Federação Nacional de Saúde Complementar, que representa os planos de saúde, divulgou nesta segunda-feira que a inclusão de novos procedimentos na cobertura obrigatória poderá custar ao setor até 5 bilhões e 400 milhões de reais. Essa quantia equivale a 4% da soma de todas as despesas assistenciais de 2016. A presidente da Federação, Solange Beatriz Mendes, afirma que se a inclusão for determinada pela Agência Nacional de Saúde Complementar, haverá aumento nas mensalidades para consumidores e empresas. Sempre quem paga é quem compra o serviço, são as empresas empregadoras e os beneficiários, as famílias. Então esse debate tem que existir, que se implemente processo de priorização de incorporação de tecnologia. Por quê? Porque a renda da população não é suficiente para fazer frente a toda essa ilimitação que a indústria da assistência médica promove. Em um estudo que analisa 16 das 26 novas tecnologias propostas para serem incorporadas, a FENASEF sustenta que as novas opções oferecem custos muito acima das alternativas já oferecidas de tratamento. Um novo implante urológico que está sendo considerado, por exemplo, teria um impacto superior a R$1 bilhão a mais, considerando outro dispositivo já oferecido e uma demanda de 209 mil pacientes. Os procedimentos estão sendo analisados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar após serem propostos em uma consulta pública. O novo rol de procedimentos obrigatórios deve entrar em vigor no início do ano que vem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Jornal Primeira Hora. O deputado federal Sabino Castelo Branco, do PTB, foi submetido a uma nova cirurgia na tarde desta segunda-feira. Segundo a assessoria de imprensa, o procedimento foi bem sucedido. O estado de saúde continua estável e a família não autorizou que mais detalhes fossem repassados à imprensa. O deputado foi submetido a uma cirurgia de urgência na madrugada de segunda-feira, após sofrer um acidente vascular cerebral AVC hemorrágico. Por meio de nota, o vereador Reiso Castelo Branco, do PTB, informou que continua acompanhando a situação do pai. Reiso afirmou que os médicos estão analisando os cuidados necessários para uma transferência do deputado para realizar um tratamento em São Paulo. Sabino Castelo Branco foi internado ainda na noite de domingo, após as 10 horas da noite. Durante o sábado, o deputado ganhou destaque nas redes sociais por assumir um namoro com Mariana Castilho. A modelo também foi um dos assuntos mais comentados na semana, depois de dizer que estava sendo ameaçada pelo ex-namorado do Rio de Janeiro. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE, deu início à preparação das urnas para o segundo turno da eleição suplementar para o governador do estado. O pleito acontece no dia 27 deste mês. O segundo turno será disputado entre os candidatos Amazonino Mendes, do PDT, e Eduardo Braga, do PMDB. O pleito foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral após a cassação do mandato do governador José Melo por compra de votos na eleição de 2014. A preparação dos equipamentos para o segundo turno é mais simplificada, já que os equipamentos utilizados no primeiro turno serão também utilizados no segundo. Segundo o TRE, ontem começou a troca de memória do resultado das urnas eletrônicas. De acordo com o cronograma estipulado, a preparação das urnas para os 14 polos no interior, mais a capital, será finalizada no final dessa semana, começando novamente a distribuição desses 14 pontos para os municípios onde vão ocorrer as eleições. Na capital, a preparação das 13 zonas eleitorais inicia uma semana antes da eleição, sendo concluída até a última quinta-feira antes do pleito. E o deputado Sabarris, do PR, apresentou 2 projetos de lei, para a criação do Comitê Estadual de Transparência Pública e de Prevenção e Combate à Corrupção. De acordo com os projetos de lei, os comitês serão vinculados à Controladoria Geral do Estado, com atuação na administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual.
A finalidade dos comitês é sugerir, debater, avaliar e acompanhar as contas públicas, com o intuito de alavancar a economia no Amazonas, gerando mais emprego e renda. Os projetos ainda serão encaminhados ao plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas para a votação e aprovação dos deputados. Polícia. O Jornal Primeira Hora já está de volta, trazendo as informações de polícia nesta terça-feira. E um homem é acusado de agredir ex com marteladas no rosto aqui na cidade de Manaus. Um metalúrgico de 20 anos foi preso em flagrante, suspeito de invadir a casa da ex-companheira, fazer ameaças de morte e agredir com um martelo no rosto. O caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. O suspeito foi preso durante a manhã. A vítima relatou que só conseguiu fugir do agressor após ele escorregar no sangue dela, que estava no chão. De acordo com a delegada Débora Mafra, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, uma jovem de 26 anos foi até a delegacia denunciar o caso. Ela relatou que o ex-companheiro invadiu a casa por volta de 1h da manhã. Ainda segundo a delegada, a vítima contou que só conseguiu escapar do agressor porque ele escorregou ao pisar no sangue dela, que estava no chão. Nesse momento, ela saiu correndo e se escondeu na casa da mãe dela. Logo depois da formalização da ocorrência, as apurações foram desenvolvidas em torno do caso. A polícia conseguiu prender o infrator na residência dele, localizada no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Em depoimento na delegacia, a ex-companheira argumentou que eles estavam separados desde 2016, mas que o metalúrgico não aceita o término do relacionamento. O metalúrgico foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio, tentado, violação de domicílio e dano e violência doméstica. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, o suspeito deve ser levado para uma audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. E mulher finge sequestro para fugir com ex após reatar namoro. E o detalhe é que o companheiro cumpria medida provisória. Ulisses da Costa da Silva, de 28 anos, foi preso no último sábado após ser denunciado por suspeita de ter sequestrado a ex-namorada Flávia Larissa, de 20 anos de idade, junto com o filho do casal. Na última sexta-feira, o mandado de prisão foi cumprido, mas a Polícia Civil descobriu que Larissa, na verdade, forjou ter sido sequestrada porque queria reatar o relacionamento, mas não tinha a aprovação da família. A denúncia foi feita pela mãe da mulher após a filha ter denunciado o falso sequestro. De acordo com a delegada especializada em crimes contra a mulher, Fabiola Menezes, a jovem pode ser indiciada agora por denúncia caluniosa. Ulisses já tinha sido denunciado pela ex por lesão corporal, ameaça, injúria e vias de fato. A prisão dele ocorreu após ter sido informado por meio da imprensa que ele estava sendo procurado por sequestro. Ele compareceu espontaneamente à delegacia acompanhado da ex-namorada. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, Ulisses foi levado ao Centro de Detenção Provisório Masculino, onde irá permanecer à disposição da Justiça. Segundo a delegada, a polícia ainda vai apurar a falsa denúncia. 6h08. Vamos às ruas de Manaus falar com Yolanda Mendes. Yolanda. Deu entrada no Instituto Médico Legal vítima de acidente de trânsito ontem à tarde. A idosa de 62 anos é identificada como Ana Rosa Rodrigues Vasconcelos. Inclusive, a nossa equipe fez esse acidente de trânsito que aconteceu ontem por volta das 8h da manhã. Essa idosa foi atropelada com a sua neta de apenas 12 anos, lá no bairro Morro da Liberdade, bem próximo ao Prosamin ali do bairro Morro da Liberdade, na conhecida Avenida São João. Infelizmente, inclusive, nós conversamos com o sobrinho dessa idosa que estava lá no local. Ela foi atropelada no momento em que ela estava indo deixar essa criança na escola. Inclusive, nós lamentamos muito, né? Enfim, a família está nesse momento sofrendo bastante pela perda dessa idosa e a polícia está investigando. A perícia da Polícia Civil foi acionada para
fazer todos os procedimentos para investigar esse acidente, até porque uma outra mulher estava dirigindo esse carro Ford Fiesta de placa NOQ 7176. Ela foi inclusive levada à delegacia para prestar atendimento, para prestar esclarecimentos. Na verdade, o SAMU foi acionado, levou a criança para o pronto-socorro da criança na Cachoeirinha e levou a idosa para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Infelizmente, a dona Ana Rosa Rodrigues Vasconcelos, de 61 anos, ficou bastante ferida, bateu a cabeça no momento desse acidente e faleceu ontem à tarde. Deu entrada também no hospital e pronto-socorro, na verdade deu entrada no Instituto Médico Legal, o Cristiano Gonzaga Leão, de 30 anos, também vítima de acidente de trânsito, lá na Avenida Torquato Tapajós, no Parque São Pedro. Deu entrada vítima de arma de fogo, um adolescente de 17 anos. Esse homicídio aconteceu na rua Nelson Gonçalves, no bairro João Paulo II. Esse adolescente foi vítima aí de 2 disparos de arma de fogo. Ítalo e Carlos. William Paiva Cavalcante, de 21 anos, mais conhecido como Sorriso, foi preso nesta segunda-feira em cumprimento de mandado expedido pela Justiça. Ele é suspeito de participar do homicídio do policial militar Paulo Sérgio Portilho, ocorrido em maio deste ano. A prisão foi efetuada no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, após denúncias a 181 que indicavam a localização dele. Durante a ação policial, o suspeito não ofereceu resistência. De acordo com o secretário executivo adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, William falou que atuou como olheiro no dia do crime e nega a participação e disse que só presenciou. De acordo com os depoimentos dos suspeitos que já foram presos, Sorriso foi um dos principais envolvidos, agindo diretamente na morte do PM. E para tentar escapar da polícia, ele alternava o esconderijo entre a casa de familiares e de comparsas. William foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a DEHS. Jornal Primeira Hora. E mudando de assunto, segue até a próxima sexta-feira, dia 18, o prazo para as solicitações de isenção de pagamentos das taxas de inscrição para o vestibular e para o Sistema de Ingresso Seriado SIS 2017, acesso 2018, da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. As solicitações de isenção dos pagamentos das taxas também devem ser realizadas exclusivamente pelo portal uea.edu.br. O benefício da isenção de pagamento da taxa de inscrição se estende a candidatos trabalhadores com renda mensal igual ou superior ou inferior, na verdade, a 3 salários mínimos ou que se encontram desempregados e aos autônomos ou dependentes econômicos do responsável legal. A divulgação da lista de candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição vai estar disponível para consulta a partir do dia 23 de agosto. As provas do vestibular acontecem nos dias 22 de outubro, de conhecimentos gerais, e 23 de outubro, conhecimentos específicos e redação, com início a 1h da tarde e fechamento dos portões ao 12h50, horário de Manaus. As provas do SIS ocorrem no dia 24 de outubro, com início às 1h da tarde, também fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. Desta vez, 5.732 vagas estão sendo ofertadas pela UEA por meio do vestibular e SIS, incluindo 274 vagas para indígenas e 368 vagas para pessoas com deficiência. 6h13, vamos às ruas de Manaus com Yolanda Mendes. Carlos, estamos aqui no hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Vamos falar mais uma vez sobre assaltos dentro de empresas de ônibus que fazem rota para o distrito industrial, né? Nos últimos meses nós temos relatado esses diversos assaltos e até pedido uma posição da Secretaria de Segurança Pública
sobre esses assaltos. E nessa madrugada, mais um assalto aconteceu, inclusive o motorista dessa rota está aqui no pronto-socorro, deu entrada. Quem vai falar um pouquinho mais pra gente é o seu Nazareno Silva. Eu sei que é um momento muito complicado para vocês, esse motorista estava pegando um funcionário quando os bandidos entraram nesse ônibus, já anunciaram o assalto e acabaram baleando esse motorista. Como é que foi tudo isso, seu Nazareno? Então, como a gente estava na rota, né? A gente foi pego de surpresa, na verdade, e aonde todo mundo ficou abalado daquela situação, que infelizmente um colega nosso, que é o motorista, pegou um tiro, né? Então, assim, é uma questão de calamidade mesmo a situação da segurança hoje, e para a gente estar trabalhando, a gente que pega cedo no serviço, ter agora esse desconforto, que não sabe se a gente vai para o trabalho na rota, não sei se a gente pelo menos chega no trabalho. Agora, esses bandidos entraram nesse ônibus aqui, lá no bairro Jorge Teixeira, quarta etapa. Quantos bandidos eram? 4 bandidos, né, entraram. Eles estavam fortemente armados. O que foi que eles falaram para os funcionários? Na verdade, quando a rota parou para pegar um dos funcionários, foi aonde eles tentaram entrar na rota, né? O funcionário que ia entrar na rota já entrou na rota correndo, e aí o motorista saiu. No que o motorista saiu, eles já abordaram, tentando entrar na rota, e viu que a rota não parou, eles já receberam a gente com tiro, aonde o motorista da rota deu contra o muro, impedindo que eles entrassem na rota. E aí onde eles foram, pegaram, viu que o tumulto começou onde eles pegaram e saíram fora. Infelizmente, esse motorista foi atingido com 2 tiros, como o senhor falou. Está aqui um tiro só, né? Um tiro apenas, está aqui no hospital. Vamos daqui a pouco tentar informações sobre o estado de saúde desse motorista. O primeiro nome seria Mafrin, é isso? Mafrin. Agora, eu queria que o senhor relatasse também o medo e a insegurança que vocês estão passando todos os dias, com medo de serem assaltados. Como é esse trajeto de vocês que vocês têm que fazer com tanta insegurança diariamente? Na verdade, agora que vai ser complicado, né? Porque a gente só vê aquela situação quando a gente passa, né? A situação de insegurança, de desconforto agora. Então, assim, pra gente que trabalha numa empresa aonde a gente pega 4 horas da manhã, a rota começa a fazer pra gente agora ter aquela segurança de vir tranquilo na rota, agora vai ser meio complicado. E os familiares em casa, como é que ficam? Na verdade, assim, no meu caso, eu nem avisei ainda a família, né, para não ficar em pânico, né, mas alguns dos colegas já chegaram porque ao todo estavam 8 na rota, né, e um dos colegas já ligaram para a família, falando da situação. Inclusive, um dos colegas falaram também que ele não viria mais de rota, né, e sim de transporte próprio, no caso de moto, para estar evitando mais uma situação dessa. Muito obrigada, seu Nazareno Silva. A gente vai continuar acompanhando aqui a situação, Carlos e Ítalo, muito delicado dessas pessoas. Nesse momento acaba de chegar a esposa do motorista, que está chorando bastante, né? Enfim, é uma informação muito complicada essa situação, até porque a pessoa já acorda sabendo que o esposo foi baleado durante esse assalto nessa rota que fazia o transporte desses funcionários para empresas do distrito industrial. A polícia acaba de chegar aqui nesse momento. Para você ter uma ideia, esse trabalhador que estava entrando na rota, ele não consegue nem sequer falar, né, contar o que foi que aconteceu. Quem conseguiu ainda contar foi o seu Nazareno, que estava dentro da rota, mas ele está em estado de pânico, né, com muito medo, realmente não consegue relatar o que foi que aconteceu. A gente continua aqui acompanhando, vamos tentar saber qual é o estado de saúde desse motorista, o seu Mafrini, que foi baleado por esses 4 homens que tentaram assaltar essa rota. O motorista tentou ainda fugir, mas eles dispararam contra esse ônibus de uma empresa que fazia transporte para o distrito industrial. Infelizmente, nós começamos esta terça-feira noticiando mais um assalto e nós esperamos sim uma posição da Secretaria de Segurança Pública para resolver esse problema. Até quando
pessoas vão ter que ser aí alvejadas, famílias vão ter que perder seus parentes por conta desses assaltos diários nas rotas do Distrito Industrial. Ítalo e Carlos. Vamos falar de coisa boa. Hoje a Igreja Católica celebra Nossa Senhora da Glória. O título que se refere a 3 verdades de fé professadas pela Igreja: a dormição de Nossa Senhora, sua elevação ao céu em corpo e alma e sua glorificação como Rainha do céu e da terra. Em Manaus, a paróquia de Nossa Senhora da Glória celebra mais um ano de homenagem à padroeira que também leva o nome do bairro. O pároco padre Anselmo Montovani faz um convite a quem desejar participar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio Mar. Quero aproveitar essa oportunidade para convidar a todos para hoje participarem da festa de Nossa Senhora da Glória, que será realizada às 18 horas a nossa procissão, em seguida a nossa missa festiva e depois teremos o nosso arraial na quadra de esportes. Todos estão convidados hoje a participar deste momento de fé. Que Deus abençoe a todos. A paróquia fica localizada na Rua da Glória, número 25, bairro da Glória. E hoje também a Igreja Nossa Senhora de Assunção, que fica ali no bairro Canaranas, próximo à quadra, próximo à Escola Lenina Ferraro, também está no seu dia de comemorar a festiva data da padroeira, que é Nossa Senhora Assunção. Hoje nós falamos sobre Nossa Senhora da Glória e tem também sua elevação ao céu em corpo e alma, que no caso é Nossa Senhora Assunção. Hoje tem uma programação extensa, desde as 5 da manhã, os comunitários já estiveram lá na igreja, fazendo a alvorada, que são os fogos para celebrar a abertura do dia festivo, do dia muito importante, um dia em que aqueles que têm fé vão lá rezar o terço, vão para celebrações. Hoje à tarde tem procissão e tem também missa. Portanto, durante todo o dia, os católicos estão convidados a participarem também das programações realizadas pela Nossa Senhora Assunção, na área missionária Divina Misericórdia. 6h21, já está conosco Samara Souza. Ela e Gessilene logo mais vão apresentar o Rio Mar em Notícias. Quais os destaques de hoje, Samara? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo. Bom dia também ao Rafael, que está na mesa de áudio, e a você que está sintonizado na 103,5 Rádio Rio Mar FM. Você vai conferir no Rio Mar em Notícias, primeira edição, o Fórum de Bicicletas, que vai discutir mobilidade ativa e cobrar do poder público. Você vai conferir matéria completa de Bruno Elander logo mais no Rio Mar em Notícias. E hoje, no quadro Direitos e Deveres, você vai saber mais sobre o processo de adoção no Brasil com o advogado Alberto da Almeida. Você vai poder participar por meio do WhatsApp da rádio, que é o 99142-5676. Temos matéria completa também sobre o Dia Nacional da Construção Civil, que pretende beneficiar cerca de 5.000 amazonenses durante a ação social. Ao longo de 10 anos, o evento já atendeu 700.000 pessoas e realizou mais de 3.700.000 atendimentos. O evento vai ser realizado simultaneamente em mais de 30 cidades brasileiras. A programação é aberta ao público. Quer saber mais como esporte, o editorial com o Padre Geraldo Bendarran e tudo o que acontece em tempo real na cidade? Então se ligue no Rio Mar em Notícias, primeira edição, logo mais às 7 da manhã. Bom dia. Bom dia, Samara. Obrigado pelas informações. Imperdível, então. Chegou a hora do esporte. Olha, o Brasil enfrenta hoje os Estados Unidos em amistoso de vôlei masculino em Manaus. Bruno Elander traz as informações. Depois de conquistar o título do Campeonato Sul-Americano na última sexta-feira, em Santiago, no Chile, a seleção brasileira masculina de vôlei joga em Manaus hoje contra os Estados Unidos, em partida amistosa no ginásio poliesportivo do Amazonas, antiga Arena Amadeu Teixeira, às 8 horas da noite. As duas seleções já se enfrentaram no último domingo, também em amistoso, e o Brasil venceu por 3-0. Os duelos servem como preparação para a Copa dos Campeões, de 12 a 17 de setembro, no Japão.
Além da seleção brasileira, França, Itália, Irã, Estados Unidos e os donos da casa vão disputar o título. Dos que atuaram no amistoso em São Paulo no domingo, o levantador Bruninho e o central Lucão não desembarcaram junto com a delegação na madrugada de ontem em Manaus. O líbero Thiago Brendler acredita que a vinda da seleção brasileira a Manaus vai incentivar a modalidade no Amazonas. É a primeira vez que eu venho até Manaus, até o Amazonas. Sempre tive muita curiosidade de vir até aqui e até hoje, com 31 anos, nunca tive a oportunidade, então estou tendo hoje, agora. Então estou bastante feliz de poder estar aqui no norte do país, levando o voleibol, trazendo a nossa seleção para fazer uma apresentação em um jogo forte contra a seleção dos Estados Unidos. A gente vem de um ritmo de jogos e podemos levar o vôlei para o norte do país e motivar também essas regiões a desenvolverem o voleibol. O líbero ressalta que a situação física da seleção pode pesar, mas promete uma grande exibição para a torcida. Nós estamos em uma sequência forte de trabalho, então a questão do cansaço físico pode existir, mas faz parte do nosso trabalho. É uma missão que nós temos de realmente representar muito bem o nosso país, representar muito bem a nossa modalidade. Então a gente trabalha muito forte para ganhar e a gente vai fazer isso e fazendo uma bela apresentação aí pro povo do Amazonas. Antes do jogo, estão previstos 2 treinos no ginásio na manhã de hoje. A partir de 10 horas, a atividade é da equipe brasileira e às 11h30 é a vez dos Estados Unidos. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar.